É de manhã, é de tarde, é de dia, é de noite, é de madrugada, não importa. O que importa é que vai começar mais uma videoaula do Carecas de Saber. Uhul! E aí, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Maiwi e hoje vou terminar essa parte de isomeria. Gente, não tem uma aula que eu não acerto com isso. Que troca. Ai, pode fazer de novo. Olá, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Maiwi e agora eu vou finalizar a parte de isomeria, tá? Falando sobre isomeria ótica. Nessa parte também vou tratar sobre os enantiômeros e também mistura racêmica, né? Que são coisas que aparecem aí nas provas da vida, tá? Olha só, isomeria ótica, ela vai acontecer quando uma molécula assimétrica for a imagem especular da outra. A molécula não tem plano de simetria. Bom, faz sentido, se é uma molécula assimétrica, ela não vai ter plano de simetria. O que significa ela ser a imagem especular da outra? Imagem especular é aquela imagem que você obtém quando você coloca um objeto na frente do espelho, tá? Imagem do espelho, imagem especular. Então, vamos supor que você tenha esta molécula aqui. Repara só que tem um espelho aqui e olha só, já desenhei a imagem especular dela do lado de cá. Certo? Aqui a ideia é o seguinte, se eu pegar esta molécula aqui e arrastar para cima, sobrepor com essa, que é mais ou menos o que vocês têm aqui, a gente observa que essas moléculas não se sobrepõem. Repara só. Tudo bem, aqui em cima, 2 átomos de iodo, tal, eles vão se sobrepor. Legal. Aqui, bromo, realmente vai sobrepor um ao outro, o átomo central de carbono também, mas olha só. Este átomo aqui de hidrogênio vai vir por cima daqui. Repara só, não se sobrepõe. Hidrogênio com cloro. E aqui, cloro com hidrogênio, não sobrepõe. Tá? Então, quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de isomeria ótica. Estes dois aqui são isômeros óticos, ou também chamado de enantiômeros, tá? Então, esse nome acaba aparecendo bastante aí para vocês. Tem um outro nome também, um pouco menos comum, enantiomorfo, mas é bom você saber, tá? Aqui, se você não entendeu ainda com essa ideia aqui das moléculas, é só você pensar na sua mão. Então, vamos supor que aqui minha mão continua com o espelho, aqui a outra mão seria a imagem especular. Concorda comigo? Então, se eu tentar pegar e sobrepor, olha só, não vai conseguir sobrepor. Repara bem, tá? Por quê? Porque a minha mão, aliás, a mão de todo mundo, né, é assimétrica, não vai ter plano de simetria, tá bom? Então, uma é a imagem especular da outra. É como se fossem 2 isômeros, tá bom? Então, o que dá pra gente dizer é que esta molécula aqui, ela não tem plano de simetria, portanto, nós chamamos de uma molécula assimétrica, ou também um nome muito comum aí, que vocês precisam saber, molécula quiral. Quiral até é interessante porque acaba vindo do grego aí que significa mão, tá? Então, vamos dar mais uma olhadinha assim, aprofundado nessa isomeria ótica. Então, pessoal, conforme a gente acabou de ver, a isomeria ótica ela vai acontecer para moléculas assimétricas. Mas aí entra a pergunta, né? Como que eu vou saber se a molécula é assimétrica ou não, tá? Então aqui tem algumas condições, né, que a gente precisa sempre seguir para que tenha a isomeria ótica. Assim como tinha condições também na isomeria geométrica, lembra? Então olha só, para que tenha isomeria ótica, para que tenha então uma molécula assimétrica, é necessário. Primeiro de tudo, aqui a gente vai analisar então o composto que tem carbono, porque é o carbono que vai dar uma propriedade interessante aqui pra gente. Ele tem que ter 4 ligações simples. Não adianta você fazer 2 simples e uma dupla, 2 duplas, não adianta. Precisa ser 4 ligações simples, tá? E nessas 4 ligações, todos os ligantes precisam ser diferentes. Porque se você já tiver 2 ligantes iguais, você já criou um plano de simetria. Não adianta nada se você quer uma molécula assimétrica, tá? Então, 4 ligações simples, todos ligantes diferentes. Então, por exemplo, isso daqui. Então, seu átomo de carbono aqui no meio, R1, R2, R3, R4, então ligantes diferentes entre si, tá vendo? Não repete nenhum. Quando isso acontece, nós dizemos que este carbono aqui é um carbono assimétrico, ou também chamado carbono quiral, tá? A gente indica, quando tem um carbono quiral, com uma estrelinha, ou um asterisco assim do lado, tá bom? O que é interessante vocês notarem aqui é o seguinte,
que um único carbono quiral, na molécula pode ter vários átomos de carbono, mas um único quiral já permite que uma substância apresente isomeria ótica, tá? Então já vai existir o isômero ótico só pelo fato de existir um único carboninho, tá bom? Então, vamos ver mais um pouquinho a respeito dessa isomeria. Então, pessoal, olha só, aqui tem alguns exemplos de moléculas para vocês identificarem se vai ter isomeria ótica ou não. Como saber isso? Procura ver se tem um carbono quiral. Então, olha só, por exemplo aqui. Carbono quiral, então, ele tem que ter, é um carbono que tem 4 ligações simples, todos os ligantes diferentes. Aqui tem 4 ligações simples, ok. Só que olha só, 2 ligantes iguais, tá? Então, isso daqui não é um carbono quiral, ou seja, não vai apresentar isomeria ótica. Nesse caso aqui, tudo bem, todos os ligantes aqui são diferentes, só que você tem uma dupla ligação. Então, lembra? Precisa ter 4 simples, né? 4 ligações simples. Então, aqui também não vai aparecer isomeria ótica. Agora, olha só. 4 ligações simples, tudo bem? E todos os ligantes são diferentes. Então, nesse caso, este carbono aqui é um carbono quiral. Olha só esse daqui também. 4 ligações simples e agora, olha só os ligantes. Todos diferentes, não é mesmo? Aí você vai falar, poxa, mas aqui tem um átomo de carbono ligado e aqui também é um átomo de carbono. Sim, mas repara só que é o grupo inteiro, né? Então aqui é um CH3 e aqui CH2, CH3, tá bom? Então isso é diferente e isso aqui também é um átomo de um carbono quiral, tá? E aí vem a questão, pode ter carbono quiral em ciclos? Pode. Só que com o ciclo você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Para analisar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que é feito. Então, do ciclo, você concorda comigo que eu só posso analisar, só teria como analisar esse carbono que eu coloquei como carbono 1 e carbono 2? Porque olha só, esses carbonos aqui da ponta já tem 2 hidrogênios, 2 átomos de hidrogênio. Ou seja, já tem 2 ligantes iguais. Então, claro que esses daqui não vai ser um carbono quiral. Então, pode ser que o 1 seja, pode ser que o 2 seja. Vamos analisar. A ideia aqui do ciclo é o seguinte. Primeiro, olha o que está ligado neste átomo de carbono. Então, você tem o seu átomo de carbono aqui. Lembrando que ele tem um hidrogênio aqui, que não aparece, né, no desenho, mas ele existe. Então, eu quero que você escreva os ligantes. Então, olha só. Aqui no carbono 1, o que você vê? Você vê um hidrogênio. O que mais? Você vê também um Cl. Só que lembra que eu falei 4 ligações simples? Realmente, olha esse átomo de carbono, ele está fazendo uma simples com hidrogênio, uma simples com Cl, e uma simples para cá e uma simples para cá. Vamos então ver agora se os ligantes são iguais. Aqui a ideia é o seguinte, primeiro a gente vai ter que analisar o ciclo sentido horário, e depois analisar o ciclo sentido anti-horário, tá? Então, repara só o que eu vou fazer. Desse átomo de carbono, olha só, dessa ligação aqui, que seria exatamente essa daqui. Olha só, eu cheguei neste átomo de carbono aqui, CH2. E depois, o que vem? Outro CH2. E depois? CH2. E depois? CH. E agora, uma substituição. CH3. E aqui ele ligaria de volta. Voltei no carbono que eu estou analisando. É isso que vocês precisam fazer. Esse aqui é o primeiro. Sentido horário. Agora eu vou fazer a mesma coisa, sentido anti-horário. Então, daqui ele se liga onde? Nesse CH, que tem o CH3. Depois, CH2, CH2, outro CH2 e volta no carbono que a gente está analisando. Então, olha só, você escreveu aqui os 4 ligantes. Este e este. Os 4 ligantes são diferentes? São, porque este aqui, olha só, aqui está o carbono que você está analisando, ligado aqui. Tá vendo? Concorda que isto é diferente disto? Então, são 2 ligantes diferentes.
Portanto, este átomo de carbono aqui, número 1, ele é quiral, tá bom? Você pode fazer a mesma coisa aqui para o carbono 2. Então, no carbono 2, o que você vê? Aqui os ligantes iniciais tem diretamente o hidrogênio e aqui um grupo CH3. Agora a gente vai fazer a mesma ideia aqui. Então, partindo desse átomo de carbono que é o que a gente está analisando. Agora, sentido horário. Teria, então, CH ligado aqui no Cl. Depois, CH2, CH2, CH2 e voltou nele. E agora, sentido anti-horário. Então, saindo aqui desse átomo de carbono que a gente está analisando, sentido anti-horário seria CH2, CH2, CH2 e agora CH ligado em um Cl. Novamente a mesma ideia aqui. Todos os ligantes são diferentes entre si. Se eles são diferentes, este átomo de carbono aqui que a gente está analisando, tanto este quanto este, são átomos quirais, tá? Agora olha só esse daqui, por exemplo. Vou fazer a mesma coisa. Então aqui, para esse átomo de carbono número 1. Então lembrando que ele está aqui ligado a um átomo de hidrogênio. Então aqui, os ligantes que a gente já consegue identificar logo de cara. Certo? Agora, sentido horário. O que eu tenho? Então, é o próprio carbono que eu estou analisando. E aí eu tenho CH2, CH2, CH, e olha só o que tem ligado? Um grupo CH3, e aí CH2 e CH2 novamente. Se eu fizer isso sentido anti-horário, para cá, o que eu tenho? O próprio átomo de carbono, que você está vendo. E aí? CH2, esse CH2, agora aqui, de novo, CH com esse grupo CH3 pendurado, CH2 e CH2. Observe isso daqui. Repara que essa estrutura aqui, esse ligante, ele é exatamente igual a esse daqui, tá? Se eles são iguais, não tem como isso daqui ser um carbono quiral, tá bom? Número 1 não é um carbono quiral. Deixa aqui o número 2 aberto para vocês analisarem e verem se este número 2 seria um carbono quiral ou não, tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais agora sobre essa parte de propriedades óticas. Pessoal, então como nós fazemos para diferenciar os isômeros óticos, ou seja, os enantiômeros, tá? Repara bem que, olha só, as propriedades físicas de dois isômeros óticos são iguais. Então, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, vai ser o mesmo valor. Só que o desvio sobre a luz polarizada é diferente. Então, isso é uma característica ótica, por isso que até a gente chama de isomeria ótica, tá bom? Porque esta propriedade de desviar a luz polarizada é o que vai fazer com que a gente consiga diferenciar os dois isômeros, tá bom? Mas antes então de falar realmente dos dois isômeros óticos que nós temos, precisamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho de física, tá bom? Vamos falar aqui sobre luz polarizada. Então está aparecendo aí na sua tela, agora, do lado esquerdo, está mostrando a polarização da luz. O que é isso? Seguinte, quando a luz sai, por exemplo, de uma fonte de luz igual tem aí numa lâmpada, essa luz ela aparece na forma não polarizada, ou seja, tem vários planos de vibração, que vocês podem ver aí pelas ondas que estão em cores diferentes. Tá vendo que tem laranja, azul, amarelo? Então são ondas que vêm em planos de vibração diferentes. Isso é a luz não polarizada. Assim que a gente utiliza um aparelhinho que são lentes especiais, chamado um polarizador, olha só o que vai acontecer. Ele vai fazer com que essa luz não polarizada que passa através dela, passe então a vibrar em um único plano. Então repara que depois que a luz sai do polarizador, ela já aparece como polarizada. Ou seja, tem apenas um único plano de vibração. Tá vendo só?
Embaixo tem aí maneiras como que a gente indica, né, que a luz não polarizada, vocês conseguem ver várias setinhas, né, nesse formato circular, e a luz polarizada simplesmente por uma única setinha, indicando aí esse único plano de vibração, tá bom? Aí volta aqui. Agora, pessoal, o que vai acontecer então? Já que vocês sabem então o que significa essa luz polarizada. Você vai passar a luz polarizada através da sua amostra que você não sabe o que é. Uma amostra você sabe que é de um enantiômero e a outra do outro. Um deles vai ser chamado de destrogiro ou destro rotatório, indicado aí por um sinal positivo, letra maiúscula D. O outro é levógiro ou levo rotatório, indicado pelo sinal negativo, letra maiúscula L. Repara só, se a sua substância for destrógira, ela vai desviar o plano da luz polarizada no sentido horário. Então, o que antes estava aqui, ó, na linha pontilhada, agora, olha só, passou pela amostra, olha o plano de luz. Viu? Deslocou, tá? Ele desviou aqui do sentido horário. Para o levógiro, então ele estava reto aqui. Passou pela amostra, ocorreu o desvio. Então, foi para o sentido anti-horário, tá? Isso vocês podem ver direitinho aí acontecendo nessa mesma imagem que vocês acabaram de ver na tela de vocês, tá? Quando isso acontece, quando você passa então a luz polarizada através de uma amostra e ocorre esse desvio, nós dizemos que a amostra apresenta atividade óptica, ou seja, ela é opticamente ativa, tá? Quando que isso não vai acontecer? Por exemplo, se você tiver moléculas simétricas, tá? Então, aquelas que têm o plano de simetria, aquelas que não vão ter carbono quiral, tá? Então, elas são opticamente inativas. Então, daí, você me pergunta, então fácil. Se falou que a solução lá, a amostra, não tem atividade óptica, ela é inativa, então ela é simétrica, só tem molécula simétrica lá dentro? Não. Vamos dar uma olhadinha quando que isso acontece. Olha só, temos uma mistura bem especial, ela chama mistura racêmica. Ela é formada por soluções equimolares, ou seja, mesma concentração, de ambos os enantiômeros, tá? Tanto D quanto L. Então, olha só, vamos supor que eu tenho aqui o enantiômero D, 1 mol por litro, o L, 1 mol por litro, vou fazer a mistura disso daqui, no final eu obtenho a mistura racêmica, tá bom? Isso daqui, esta mistura, ela é opticamente inativa. Então, ela não desvia o plano da luz polarizada. Isso é super interessante, né? Porque se você for pensar a mistura racêmica, ela veio, na verdade, de duas soluções que são opticamente ativas, né? Então, se você tiver os enantiômeros separados, eles são ativos, eles desviam esse plano de luz. Se você já colocar eles em quantidades iguais, equimolares, não vai acontecer esse desvio, tá bom? Tendo aí uma mistura racêmica. Então, lembra só deste nome. Para finalizar, vamos terminar então com um exercício. Exercício número 1. O FJF-MG. Com relação às estruturas representadas abaixo, indique a alternativa correta. A. 1 e 3 são isômeros de posição. B. 1 e 4 apresentam isomeria geométrica. C. Apenas o composto 5 apresenta isomeria ótica. D. 1 é isômero de posição de 2 e isômero de cadeia de 3. E E. 1 e 2 são isômeros de cadeia. Bom, pessoal, então tem aí aqui as moléculas para vocês que vocês acabaram de ver e também aqui já as alternativas para a gente identificar qual que é a correta. Então, olha só, na alternativa A, ele fala que 1 e 3 são isômeros de posição. Então, lembra que eu falei para vocês? Leu a palavra isômeros, isomeria, no exercício, já encontra a fórmula molecular. Já encontrei para todos aqui, tá? Então, 1 e 3 que a gente está analisando, este e este daqui. Isômero de posição. Bom, repara só, aqui eu tenho então uma cadeia aberta, aqui uma cadeia fechada, então, poxa, já sei que esse aqui na verdade é um isômero de cadeia, não é um isômero de posição, tá? Então, esse aqui está errado, seria então um isômero de cadeia. B. O que ele fala no B? Que 1 e 4 apresentam isomeria geométrica.
Então, para ter isomeria geométrica, aquela que tem a isomeria cis-trans, né, ou ZE, então tem que ter a dupla ligação ou tem que ter um ciclo. Nesse caso aqui, no 1, ok, tem a dupla ligação aqui. Qual que é a próxima condição? Que os ligantes no mesmo átomo de carbono não podem ser iguais. Então aqui, átomo de carbono com 2 ligantes iguais. Então isso aqui já não vai ter isomeria. Então, precisa analisar o outro? Precisa perder tempo? Não. Então já vem cá, já tiro isso daqui. Na C ele fala que só o composto 5 que vai apresentar isomeria ótica. Se vocês derem uma olhada aqui em todos, para identificar qual tem isomeria ótica, tem que ser aquele que tem o carbono quiral, ou seja, carbono com 4 ligações simples e 4 ligantes diferentes. Este não pode ser. Este daqui também não pode, tem 3 ligações, 2 átomos de hidrogênio, 2, 3. Esse aqui também não. Repara só que esses aqui não tem carbono quiral. Aqui tem 2 átomos de hidrogênio em cada, então também não pode. Caímos nesses 2 últimos aqui. Primeiro vamos então analisar se realmente o 5 tem ou não. Bom, vocês já podem ver, por exemplo, aqui nesse átomo de carbono aqui, poderia ser esse daqui também, porque eles já são diferentes, né? Então aqui teria um átomo de hidrogênio, ligado aqui também teria um cloro, e aqui seria aquela regrinha que eu falei para vocês. Então faz a análise horário e faz também depois a análise anti-horário. Já dá para identificar aqui, né? Que olha só, primeiro a gente vai encontrar um grupo CH2 e depois CHCl. Então tinha 2 átomos de carbono antes de encontrar esse CCl. Se eu for sentido anti-horário, tem um átomo de carbono aqui, então CH2, e daí já encontro o CCl. Ou seja, girando horário e girando anti-horário, me dá ligantes diferentes. Então, de fato, aqui, por exemplo, seria um carbono quiral. Fazendo com esse aqui, você também encontraria que esse também é um carbono quiral. Realmente, essa estrutura apresenta isomeria ótica. Agora, essa daqui, por exemplo. Então, pensa, por exemplo, nesse átomo de carbono aqui. Neste e neste daqui. Mesma ideia. Se eu girar para cá, eu encontro, então, CH2, CH2, CH2 e daí CHCl. Se eu girar anti-horário, eu encontro primeiro CHCl para depois CH2, CH2, CH2. Ligantes diferentes também. Ou seja, este átomo de carbono e este aqui, eles também são carbonos quirais. Então, não é só o composto 5 que tem isomeria ótica, o 4 também, tá? Aqui, 1 e 2 são isômeros de posição. Então, esses dois aqui, realmente a gente consegue identificar que o que está variando aqui, o que está mudando? A posição da dupla ligação. Aqui começa no carbono 1 e 2 e aqui está começando no carbono 2, 3. Então, de fato, 1 e 2 são isômeros de posição. 1 e 3 são isômeros de cadeia? Isso a gente já tinha identificado aqui em cima. Repara só que eu já até escrevi. Então, realmente, essa alternativa aqui, a D, ela parece estar correta. Vamos só ver por que a E está errada. 1 e 2, isômeros de cadeia. Então, olha lá. 1 e 2, a gente acabou de identificar que, na verdade, são isômeros de posição. Por que não é de cadeia? Ambos são cadeia aberta, cadeia homogênea, tem uma insaturação, tá? Então, realmente, não é isomeria de cadeia. Alternativa D. E assim, terminamos nessa parte de isomeria. Pessoal, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!